Fala, galerinha, boa noite. Então vamos lá, galerinha. Seguinte, essa semana nós tiramos para tirar a semana da revisão, né? Nós já fechamos a primeira parte da apostila, então aí nós tiramos essa semana para fazer revisão. Que revisão é essa? Ou seja, nós fizemos a votação aí de qual assunto que vocês tiveram mais dúvida, ou seja, assuntos que já foram passados, material que já foi dado e que vocês tiveram uma dúvida e, obviamente, dentro desses materiais que vocês tiveram dúvida, claro, vou aproveitar para falar um pouco da teoria e mostrar para vocês e dizer também o que é importante quando a gente vai fazer isso aí, tá? Então, a melhor forma que eu encontrei para a gente fazer uma revisão é: Vannes, vamos pegar toda a matéria e revisar? Como? Melhor forma de fazer na parte de física é revisando através de exercícios, tá? De que forma esses assuntos vão ser cobrados. E aí o que eu fiz? Selecionei alguns exercícios que eu achei importantíssimos para os vestibulares, né? Tanto para o Enem quanto para o ERJ, que vai acontecer daqui um tempinho, né? Não sabemos quando ainda, mas vamos manter o foco, vamos manter a garra, tá? Enquanto a gente não se atenta a isso, põe na cabeça que tem que continuar esse processo, tá? E vamos continuar estudando. Tranquilo? Então eu selecionei alguns assuntos, né, algumas questões dentro dos assuntos que vocês tiveram maior dúvida, e eu vou aproveitar para, na medida que eu for fazendo exercício, eu vou chegar e vou fazer o quê? Vou implementando a teoria que talvez tenha restado alguma dúvida. Beleza? Tá com dúvida ainda? Qualquer coisa, volta lá no YouTube, lá, ó. Pega de novo o vídeo, dá uma revisada, beleza? Porém, aqui esses exercícios vão ajudar muito, e aí a gente vai conseguir revisar tudinho. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, vou botar para vocês aí na tela o primeiro exercício. O primeiro exercício é o seguinte: eu tenho 3 esferas condutoras idênticas, 1, 2 e 3, e elas têm respectivamente cargas 4Q, menos 2Q e 3Q. A esfera 1 é colocada em contato com a esfera 2 e em seguida é encostada à esfera 3. Pode-se afirmar que a carga da esfera 1... Gente, isso é um exercíciozinho molezinha de eletrostática, que é muito comum, tanto no Enem quanto na UERJ. É um tipo de questão que é o que eu falo para vocês, não se pode perder, porque é só se organizar, tá? Não tem diferença, não tem dificuldade nenhuma, tá? Nesse exercício. Então vamos lá. Vamos pegar o nosso primeiro aqui. O nosso primeiro exercício é o seguinte: ele falou que tinha 4Q menos 2Q, então ó, a primeira tem 4Q de carga, a nossa segunda vai ter menos 2Q de carga e a nossa terceira vai ter 3Q de carga. Beleza? Então, gente, ele falou que coloca-se em contato. Gente, nós já vimos na matéria de eletrostática que quando, né, nesses processos de eletrização aí, nós temos esse contato, o que vai acontecer nesse contato? Nós vamos fazer as médias de suas relativas cargas. Tudo bem? Então, toda vez que tiver essa questão, né, esse tipo de questão de contato entre esferas, ou seja, carregadas tanto positivamente quanto negativamente, o que a gente tem que pôr na mente? A gente tem que fazer média, ou seja, se foram duas, vamos somar os seus devidos módulos e dividir por 2. Se for 3, a gente vai pegar, vai somar e vai dividir por 3. Ou seja, vamos fazer as médias. Porém, para que possamos fazer da melhor forma esse exercício, a gente vai fazer o seguinte: tabelinha, é o que eu sempre falo. Então, ó, primeiro, segundo e terceira carga. Tá ali. Então a gente começou com a primeira carga com 4Q, a segunda com menos 2Q e a terceira com 3Q. Até aí tranquilo, uma tabelinha básica, bonitinha, fácil. E aí ele me fala o seguinte, ó: a esfera 1 colocada em contato com a esfera 2 e depois essa esfera 1 é encostada com a esfera 3. Então, qual é o primeiro processo? Ó, o primeiro processo, tá? O primeiro processo é 1 em 2. Então eu vou fazer a média entre 1 e 2. Olha lá, ó. 4Q mais
menos 2Q, isso dividido por 2. 4Q com menos 2Q, isso vai dar 2Q sobre 2, isso dá Q. Então, ó, depois do contato entre a 1 e a 2, essa aqui agora tem Q e essa aqui agora tem Q. Quando se a terceira, eu tive contato com a terceira nesse processo? Não, então ela mantém a carga dela, ó, 3Q. Agora eu vou pegar a minha carga 1 que ele disse, ó. Eu vou pegar a minha carga 1 e vou colocar em contato com a carga 3. Então vamos lá. Quanto é Q1? Opa, é Q. Mas quem é essa? Opa, 3Q. Divido por 2, isso vai dar 4Q sobre 2, que dá 2Q. E aí, agora eu tenho essa 2Q, eu tenho a carga 2Q, porque eu não mexi mais nela, e essa daqui agora eu tenho 2Q. Ou seja, ele quer saber a carga final da esfera 1, que será a letra B, 2Q. Ou seja, gente, esse tipo de questão não se pode perder. Esse princípio da eletrostática é bem simples. Eles têm suas respectivas cargas, 1, 2 e 3 nós separamos, levamos em conta o processo que ele me fala, ou seja, primeiro eu vou fazer 1 com 2, fiz o processo, coloco suas respectivas cargas e aquele que eu não mexi, mantenho a carga dele. Depois, faço o segundo processo, coloco as suas respectivas cargas e mantenho a do outro que eu não mexi. É só isso, não tem erro, tá? Então, como é que a gente pode entender isso, gente? Olha o que acontece. Esse cara, ele tem menos 2Q. Ou seja, esse cara está com excesso de elétrons. Esse aqui não. Esse aqui, ele tá com falta de elétrons. Beleza? Então, menos 2Q. Esse aqui está com 4Q. Quando eu coloquei eles em contato, o que vai acontecer? Fala pra mim, o que vai acontecer quando eu coloco em contato? Esse carinha aqui, esse carinha, tem mais 4. Ou seja, mais 4 significa que ele tem 4 prótons, né, a mais do que a quantidade de elétrons dentro dele. Já esse cara tem a quantidade, ou seja, 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons. Lembrando que quem está em excesso, gente? Isso ou isso? Isso aqui, ó. Por quê? Lembrando, como eu sempre falo, quem se movimenta é o elétron e não o próton. Lembrem do Maracanã, como eu sempre falo, tá? Elétron, próton, preguiçoso, não faz nada. Ou seja, só quem vai se movimentar é o elétron. Esqueçam essa ideia de que próton vai se movimentar. Beleza? Mais à frente, mais a fundo, aí seria o estudo. Mas para hoje, para essa parte de eletrostática, só o elétron se move e o próton parado. Ok? Então, beleza? Conseguiram entender? Então esse é o primeiro da parte de eletrostática. Vamos agora para o segundo. Então vamos lá. Agora vamos para a questão número 2. Vou botar na tela para vocês aí, ó. Questão número 2 é o seguinte. Eu tenho 3 objetos com cargas elétricas idênticas que estão alinhadas como mostra na figura. O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newtons. Qual o valor da carga elétrica dos objetos? Tá? Levando ali, ó, o K dele lá, constante eletrostática no vácuo. E depois ele quer saber qual a intensidade da força resultante dos efeitos, no caso de A e C, sobre a partícula B. Tá? Então vamos lá, gente. Primeira observação sobre esse exercício. Primeira observação é a seguinte. Deixa eu desenhar aqui. Ó, A. Aqui a minha B. E aqui a minha KC. Então tá aqui. A distância daqui é 1 centímetro. E a distância daqui, ele me disse que é 3 centímetros. Suave. Então, ó, qual o valor da carga elétrica dos objetos? Ele fala que os 3 têm carga elétrica idênticas. Então as cargas, gente, são iguais. Tá? As cargas elétricas são iguais.
Q1, Q2 e Q3. Quais são esses valores? Não sei ainda, tá? Não sei. A única coisa que eu posso garantir para vocês é que o objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 4. Então, como o objeto C exerce sobre B uma força dessa, então C, aqui está o meu B e aqui meu A. Ou seja, como são idênticas, eu sei que essa força é de repulsão. Ou seja, lembrando a nossa eletrostática. Ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, como essas cargas são iguais, foi dito pelo exercício, o que vai acontecer? A força de C em B está para cá, ó. Então, ó, força de C em B, que é igual à força de B em relação a C. Só que aí ele me deu um valor. Então, ó, a força de C em B, ele fala que é 3 vezes 10 a menos 4 newtons. Wanderson, para que ele me deu isso? Simples. Não precisamos achar as cargas? Vamos achar as cargas agora. Como, Wanderson? Não são duas cargas? Então, a gente já não viu a força? A fórmula de força elétrica, ó. Então, a força de C e B é a nossa constante elástica, constante eletrostática. Não falei elástica. Parece que foi isso, mas não falei isso não. E aí eu venho K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância entre eles ao quadrado. Outra dica. A distância está em centímetro. Sistema internacional é em metro. Ou seja, eu tenho que passar aquilo ali para metro para conseguir resolver isso aqui, tá? E qual é a grande particularidade aqui? Olha o OBS aqui, coisa linda. Q1 é igual a Q2. Então eu posso chamar só de Q. Então, ó, quem é essa força de C e B? 3 vezes 10 a 4. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 4 é igual. Quem é a minha constante elástica? Constante eletrostática. Foi isso que eu falei. 9 vezes 10 a nona vezes Q ao quadrado sobre quem é a distância? Ou seja, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 4. Beleza? Então aí, ó, o que a gente pode fazer aqui já? 9 vezes 10 a nona vezes o meu Q ao quadrado, isso dá 9 vezes 10 a menos 4. Porque aí, ó, olha, simplificando aqui, olha que lindo. Isso é igual a 3 vezes 10 a menos 4. Vamos continuar aqui em cima, ó. O meu Q ao quadrado, o que vai ser o meu Q ao quadrado? Q ao quadrado vai ser, quem restou? 10 a menos 4, com 10 a menos 4, 10 a menos 8. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 8, esse 10 a nona passa para baixo. 10 a nona. Isso aqui vai dar Q ao quadrado é igual a 3 vezes 10 a, passa para cima negativo, menos 17. Beleza? Então aí, ó, o meu Q é igual a raiz de 3 vezes 10 a menos 17 coulombs. Beleza, Vantos, mas aí eu vou tirar a raiz disso? Não, deixa do jeito que tá, ó. Tá aqui. Você não queria descobrir a carga? Tá aqui o valor da carga, ó. Descobriu o valor da carga. É isso que ele queria. Descobriu. E aí ele fala o seguinte: qual a intensidade da força resultante dos efeitos de A em C em B? Então, ó, essa carga que eu descobri é o valor de carga de A, B e C. Por quê? Tem o mesmo valor de carga. Não foi isso que ele falou? Beleza. Então, olha o que acontece. Nesse ponto aqui, né, na esfera B, o que eu tenho? Eu tenho a força de C em B, para cá. Só que isso aqui está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, o que acontece?
significa que eu tenho uma outra força para cá que está equilibrando isso. Quem é? É a força de A em B. Olha aqui. Então, se essa brincadeirinha aqui, né? Se essa brincadeirinha aqui tecnicamente está em equilíbrio, né? O que vai acontecer? A força resultante seria zero, tá? Seria zero, só que ela está se movimentando. Então, vamos calcular a F e a B para a gente ver a força resultante sobre no caso, sobre a carga B, né? E aí a gente pode determinar já a direção, e aí depois que a gente achar o AB, a gente pode determinar o sentido. E aí a gente vai saber se essa carga B está se movimentando para cá ou para cá. Então vamos fazer logo essa força de A em B. Então a força de A em B nada mais é do que constante eletrostática vezes carga A vezes carga B. Só que carga A vezes carga B já não é isso aqui, ó. 3 vezes 10 a menos 17. Então, ó, 3 vezes 10 a menos 17 sobre a distância ao quadrado, que é 1 vezes 10 a menos 2, porque eu passo para metro, ao quadrado. Então, a força de A em B, isso nada mais é do que 9 vezes 10 a nona vezes 3 vezes 10 a menos 17, isso tudo dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Então tá aqui, ó. Então, ó, 9 vezes 3, 27. 9 com menos 17, isso aqui vai dar pra gente menos 8. Menos 8, isso sobe pra cima o quê? Menos 4, passa pra cima o quê? 4. Então, menos 8 com 4 dá menos 4. Então, dá 27 vezes 10 a menos 4. Beleza? Suave? Então, aí, ó, FAB é igual a 27 vezes 10 a menos 4 newtons. Pergunto a vocês. Quem era a força de C em B? 3 vezes 10 a menos 4. Quem é a força de A em B? 27 vezes 10 a menos 4. Quem é maior? Isso ou isso, ó? Isso ou isso? Não é o F de A em B? Ou seja, caso eu quisesse, ó, eu já sei que a direção é horizontal e o sentido dessa carga B é para cá, ó. Ela teria uma certa velocidade para lá. Por quê, Wanderson? Porque F de A em B é maior do que F de C em B. Então a resultante seria a diferença dessas forças. Então a força resultante nada mais é do que 27 vezes 10 a menos 4 menos 3 vezes 10 a menos 4. Isso daria 24 vezes 10 a menos 4 newtons, com o sentido para direita. Tranquilo? Então, toda vez que cair esse tipo de questão, a primeira coisa que vocês têm que imaginar: gente, onde eu tenho que colocar a minha carga para que haja o equilíbrio? Por exemplo, essa carga aqui, ela ainda não está em equilíbrio. Mas vai chegar um certo momento, que eu já até sei onde é que é essa distância, em que ela vai chegar e nesse ponto vai haver equilíbrio. Pensa comigo. Aqui tem 1 centímetro de distância. Aqui tem 3 centímetros de distância. Concorda comigo que a gente já sabe, quando a gente está trabalhando essa parte de força elétrica, que quanto menor a distância, maior a força? É o que faz sentido aqui, ó. Aqui a gente tem 1 centímetro de distância entre eles. Aqui nós temos 3. Ou seja, eles não vão estar em equilíbrio. Por que não vão estar em equilíbrio? Porque nós temos um outro fator. Carga de A, carga de B e carga de C são iguais. Wanderson, poderia, no caso, ter um equilíbrio aqui numa situação dessa? Poderia, com essas distâncias. Porém, as cargas não seriam iguais. Tá? As cargas não seriam iguais. Beleza? Tranquilo? Conseguiram compreender? Na paz? Suave? Então vamos preparar para a terceira questão. Então vamos lá, galerinha. Então eu pulei a questão 3, porque já que eu fiz a questão número 2,
eu vou pular a questão 3, porque a questão 3 eu vou deixar o material aí, tá, na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá baixar e tentar fazer a 3, tá? De acordo com o que eu expliquei na 2. Então vamos lá para a questão número 4. Questão número 4. Simples, simples. Mas temos que nos atentar à questão da teoria. Beleza? Então, ó, eu tenho 4 partículas carregadas negativamente e 4 partículas carregadas positivamente. Tá? E são distribuídas pelo vértice de 2 quadrados, tá aí o quadrado que eu coloquei, no meio que pode ser considerado um ponto eletrostaticamente equivalente ao vácuo. Então a letra A é o seguinte: represente o vetor campo elétrico no ponto P de encontro das duas diagonais do quadrado. Então, o ponto P eu já coloquei aqui, ó, o ponto P, tá? E ele quer saber, olha a pergunta, o vetor campo elétrico. Beleza. Gente, outro tipo de questão muito comum, Enem, UERJ. E é um tipo de questão tecnicamente simples. Porém, precisamos prestar atenção. Vamos lá. Gente, vetor campo elétrico. Nós já temos a ideia, né? Já foi falado que cargas positivas, o vetor campo elétrico, ele sai. Beleza? E para cargas negativas, o vetor campo elétrico entra. Até aí, Vanso, tranquilo. O único problema é que eu não consigo entender essa situação de carga de prova e carga geradora, tá? Então, toda vez que estivermos falando de carga geradora, nós estaremos falando dessas cargas aqui, ou seja, essa carga gera um campo, essa gera um campo, essa gera um campo e essa gera um campo. Beleza, toda carga vai gerar um campo. Vanderson, mas e essa carga de prova? Qual é o objetivo da carga de prova? O nome já diz, gente. Essa carga, ela vai ser uma carga que vai servir de análise para a gente trabalhar qual é a interferência do campo elétrico naquele ponto onde aquela carga foi colocada. Entendeu? Então, é o seguinte, a carga de prova, o objetivo da carga de prova é o quê? É você colocar ela naquele local e falar assim, olha, o campo elétrico ele gera interferência, tá? Ele gera distúrbio. Esse distúrbio, nesse ponto onde eu coloquei essa carga, qual é o distúrbio causado por essas cargas geradoras? Qual é o campo elétrico gerado nisso aí? É para isso que serve a nossa carga de prova. Então a gente vai levar em consideração que a nossa carga de prova está aqui. Tá? Porém, Wanderson, e se eu não tiver a carga de prova? Tem campo elétrico ali. A carga de prova é para mostrar pra gente que ali tem uma perturbação. Se tem uma perturbação, tem um campo elétrico. É isso que quer dizer. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um a um. Olha o que vai acontecer. Lembrando que, para a gente trabalhar essa parte de campo elétrico, força elétrica, trabalho no potencial elétrico, precisamos, primeiro, da nossa aula de vetor, direção, sentido. Tá com dúvida ainda? Volta lá no vídeo, tá? O vídeo tá aí em cima aí, ó. Vai lá em cima, lá no card, pega lá e dá uma olhada na aula de vetores. Porque é importante demais. Então, você precisa ter essa noção de direção e sentido, módulo, para você saber como aplicar na questão do campo elétrico e também na força elétrica. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Primeiro vamos escolher, vou começar aqui em cima, ó. Carga negativa. Vamos, a ideia que eu tenho é, primeira coisa eu vou numerar. Eu vou chamar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Para que isso, Vamos? Só para a gente saber, quando aquele vetor estiver apontado, saber que aquele vetor ele é resultante da carga 1, da carga geradora 2, da carga geradora 3. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar pelo 1, tranquilamente. Carga geradora 1. Carga geradora 1 ela é negativa. Se ela é negativa, o que acontece com o vetor campo elétrico? Entra. Então, em relação a esse ponto, tá gerando, ó, entrando. Então, ó, 1 tá aqui. Lembrando que todas elas têm o mesmo módulo. Porém, essa é menos Q, essa é menos Q, essa é mais Q e essa é mais Q.
tem o mesmo módulo, tudo bem? E aí, ó, eu tenho o meu E1. Aí eu pego o meu E2. O que acontece com o meu E2? Quando eu analiso, o campo sai de E2, né? Porque ele é uma carga positiva. Então é como se eu tivesse um campo saindo, chega nesse ponto, ó. Tá aqui o E2, ó. Ivan, está começando a ficar fácil. Claro, é fácil. Porém, passo a passo. E aí eu venho para a minha E3. O que acontece com a minha E3? Primeiro, é uma carga geradora negativa. Se ela é uma carga geradora negativa, o campo está entrando. É como se tivesse um campo aqui, ó, entrando em E3. Ou seja, E3, ó, entrando. Wanderson está desenhando uma... Será isso? Calma. Vamos para a nossa quarta e última. O campo aqui, positivo. Se é positivo, a carga geradora, o campo sai. Se sai, olha o que acontece. Caraca, Wanderson, o E4 está para cá. Aí você se pergunta, beleza, Wanderson, até aí eu entendi. Já sei todos, né, os sentidos aqui, direção dos vetores do campo elétrico, até aí tudo bem. Mas se você não estiver por dentro de vetores, e eu perguntar para você qual é o resultante, ou seja, qual é o campo elétrico resultante no centro, e eu disser para você que é zero, não vai fazer o mínimo de sentido para você. Tá bom? Ou seja, olha lá, E4 tem mesmo módulo que é 2, mesma direção que é 2, porém tem sentido contrário. Ou seja, olha que lindo, se anulam. E aí, ó, eu tenho E3 com o mesmo módulo, mesma direção que é 1, porém sentido contrário. Ou seja, é como se você tivesse a seguinte situação. Eu tenho uma caixa, e essa caixa tem duas cordas, uma do lado de lá e uma do lado de cá. E eu puxo essa carga para cá com uma força de 10 newtons. Você puxa para aí essa carga com uma força de 10 newtons. O que vai acontecer? A caixa continuará parada, você não vai se movimentar e nem eu vou movimentar. Ou seja, resultante das forças igual a zero. Ou seja, resultante do campo, zero. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. E nessa daqui? Wanderson, eu já aprendi a fazer isso aqui. Vou jogar aqui. Então vamos jogar, ó. Aqui eu vou chamar de 1 novamente, 2, 3 e 4. Negativa, já sei que é entrando. Então tá aqui, ó, é 1. Quando chego na minha E2, eu sei que é saindo, ó. Epa! Tá aqui, ó. Quando chego nessa daqui, é positiva. Se é positiva, tá saindo. E, Ivan, isso aqui deu ruim. Ó, tá aqui, ó. E3 tá aqui. E aí, quando eu chego na negativa, que é a quarta, eu sei que é entrando. Ivan, isso deu ruim de novo, tá vindo pra cá, ó. Não tá dando. Não tem nada de ruim. Vou trazer o ponto P pra cá, ó. Olha o que aconteceu. Eu tenho essa daqui, nada mais é do que essa resultante, é igual ao somatório vetorial de E1 mais E3. E essa outra aqui, ó, nada mais é, vou chamar ela de resultante 2, ela é o somatório vetorial entre campo gerado pela carga 2 mais o campo gerado pela carga E4. E aí que vai me dar, pela regra do paralelogramo, essa resultante aqui. Beleza? Então a resultante aqui do campo elétrico gerado nada mais é do que isso aqui, ó. Resultante total, que é nada mais é do que o somatório vetorial de E1 mais E3 mais E2 mais E4. Beleza? Se nós estivéssemos trabalhando aqui com valores, seria muito mais simples de eu pegar isso aqui e jogar na nossa querida equação de Pitágoras e achar o valor respectivo dos seus campos elétricos gerados. Beleza? Isso
é a letra A. Agora vamos ver qual é a letra B. A letra B, ó, sabendo que os valores absolutos das cargas têm o mesmo valor e são igual a 4 microcoulombs, e que o lado do quadrado mede 20 centímetros, determine o valor do campo elétrico no ponto P para os dois casos. Beleza. Nesse caso aqui, eu nem vou precisar de cálculo, porque eu já sei que é zero. Tá? Mas no segundo eu vou ter que fazer para saber qual é o campo elétrico resultante. Sendo que ele fala que o valor de cada carga é 4 microcoulombs e que o lado do quadrado mede 20 centímetros, ou seja, 0,2. Fala aí, galerinha. Então é o seguinte, para a letra A, né, a primeira parte, não, para a letra B, eu já fiz aquela parte mostrando para vocês que o campo elétrico ali, naquele primeiro quadrado, ele era nulo, tá? Então foi o seguinte, eu preferi separar, e aí esse segundo agora, vou fazer ele com mais detalhes aí para vocês, tá? Dando uns passo a passo, macetezinho devagar, tá? O primeiro foi fácil de entender, a gente já sabe que o campo elétrico nele é nulo, porém, nesse aqui, eu vou fazer passo a passo, devagar com vocês. Então a gente já sabe o valor das respectivas cargas. Então, o valor das respectivas cargas são, ou seja, tanto a Q1, Q2 e Q3, ela tem 4 microcoulombs, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Outra coisa que nós temos, ele deu o lado do quadrado, que é 20 centímetros. Wanderson, o que a gente vai fazer? Passa logo para metro? Calma. Vamos deixar aqui em centímetro, na hora que a gente for colocar na fórmula, aí na fórmula lá a gente transforma para metro, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Então, qual é a grande sacada aqui? Tá? A grande sacada desse exercício, nessa parte, para economizar o tempo, para otimizar o tempo, a gente vai fazer o seguinte. Ele me fala que as cargas são iguais, tanto Q1, Q2, Q3 e Q4 em módulo. Ponto. Segunda coisa que ele me disse é que, como essas cargas são iguais, eles estão no mesmo meio que a constante eletrostática, então não vai mudar. O que vai me dar problema se vai mudar ou não com relação ao módulo de cada vetor campo elétrico? É a distância. Só que pensa comigo, gente. Quando eu pego em relação a E1, é essa a distância. Quando eu pego em relação a E3, é essa a distância. Quando eu pego em relação a E2, é essa a distância. E quando eu pego em relação a E4, é essa a distância. Gente, isso é um quadrado. Se aqui é 20 centímetros, aqui é 20, isso aqui é a diagonal de um quadrado. Se é a diagonal do quadrado, e aqui esse ponto ele já me falou que está no encontro das diagonais, isso é metade da diagonal. Então, matei a charada. Wanderson, eu não vou calcular o campo elétrico de todo mundo. Eu vou calcular o campo elétrico de um, porque tudo é igual, a carga, a distância, a constante. Eu vou calcular um e já sei de todos eles. Essa é a sacada. Beleza? Essa é a sacada. Então aí, ó, primeira coisa, Wanderson, dá para eu saber já a distância aqui direto, não dá? Dá. Vou botar aqui para vocês, ó. Quadrado. Lado, lado. Diagonal do quadrado. L raiz de 2. Não é isso? Não é L raiz de 2? Beleza, só que a gente quer a metade. Então isso aqui é o meu L raiz de 2 sobre 2, que é a distância até o ponto P. Vamos usar isso aqui, ó. Então, ó, quem é o campo? Vou escolher o E1, pronto. O meu campo elétrico E1 é a minha constante vezes a carga 1 sobre a minha distância ao quadrado. Quanto é que dá isso, Wanderson? Constante. 9 vezes 10 a nona. Quem é minha carga? Ele disse, ó, 4 vezes 10 a menos 6. Agora é o cuidado. Quem é a minha distância? Wanderson. Lado raiz de 2 sobre 2. A gente já viu isso aqui. Então, a minha diagonal ali, então o lado é 20. 20 raiz de 2 dividido por 2 dá 10 raiz de 2. Então, olha o que eu vou fazer. 10 raiz de 2, porém isso está em centímetro. Multiplico por 10 a menos 2, transformei para metro, e aí eu levo ao quadrado. Ah, agora entendi. Suave, né? Então vamos lá. 9 vezes 4, 36.
10 a nona com 10 a menos 6, isso dá 10 ao cubo. Sobre 10 ao quadrado dá 10 ao quadrado. Vou deixar aqui na potência de 10. Vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2. Vezes 10 a menos 2 elevado vezes 2 dá 10 a menos 4. Isso aqui vai dar 36 vezes 10 ao cubo sobre 10 ao quadrado com 10 a menos 2, já se foi o disco voador, dá 2. Então isso aqui dá 18 vezes 10 ao cubo Newton por Coulomb, tá? Ou o correto é 1,8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Esse é o campo elétrico 1, que é igual ao E2, ao E3 e ao E4. Agora a gente vai aplicar isso aqui, ó. Quem é E3 mais E1? Vantos, eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então é só somar os seus respectivos módulos. Tá certo, ó. Então 1,8 vezes 10 a quarta é a mesma coisa do que 1,8 mais 1,8, isso dá 3,6 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Foi, Vantos, entendi. Suave, né? Aí, ó, agora eu vou fazer o meu somatório aqui, ó. E2 mais E4. Quando eu faço isso, Vantos, mesma direção, mesmo sentido. Então é só somar os seus respectivos módulos. Isso vai dar 3,6 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Belezura. Belezura. Aí, Vantos, já tem esses valores. Para eu descobrir esse resultante total, vou ter que usar a nossa querida regra do paralelogramo, ou vamos usar aqui o nosso querido Pitágoras. Por quê? Igual. Lembra quem? Lembra quem? Nosso querido quadrado. Então isso vai facilitar em muito a nossa vida. Por quê? Quem vai ser esse resultante total? Esse resultante total, gente, nada mais vai ser do que a diagonal de um quadrado com esses lados. Vocês entenderam a sacada? Então, ó, o resultante total do meu campo elétrico, como esse é igual a esse, essa resultante nada mais vai ser do que a diagonal de um quadrado de lado, no caso que são iguais ali. Então, como a gente já sabe qual é o esquema da diagonal, ó, o campo elétrico resultante ali vai ser diagonal, que é aqui, L raiz de 2. Só que quem é ao lado? Opa! 3,6 vezes 10 a quarta vezes raiz de 2. Isso me dá 3,6 vezes raiz de 2 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Pô, Vantos, que númerozinho feio, né? Não existe número feio. Existe número, tá aí. 3,6 vezes raiz de 2 vezes 10 a quarta. Suave? Tranquilidade? Foi? Na paz? Então, ó, toda vez que cair esse tipo de exercício, gente, façam isso. Distribuam da mesma forma que eu distribuí o primeiro, tá? E aqui no segundo, ó, parece que é uma conta dificílima, que tá muito complicado, mas vocês estão vendo que não é tão complicado. É passo a passo, é detalhe e, ó, tudo vai se encaixando. Lembrar sempre do que? Unidades de carga, Coulomb, microcoulomb, passa para Coulomb, nanocoulomb, passa para Coulomb, picocoulomb, passa para Coulomb. Então vai passando, e passa para Coulomb, e passa para Coulomb. Ou seja, vai passando tudo para Coulomb. Não esquece disso. Segunda coisa, sistema internacional, distância em centímetro, passa para metro. Ou seja, centímetro, passa para metro. Centímetro, passa para metro. Centímetro, passa para metro. Passa para metro. Ou seja, não esquece, pelo amor de Deus, centímetro, passa para metro. Por quê? Já mostrei para vocês e é comprovado. Vocês vão fazer isso aqui, vão esquecer e quando chegar na alternativa A, tá lá a resposta errada. Se você acha que tá certo, marca felizão, já dá aquele sorriso. Tá? Então, ó, por favor, não quero ouvir a musiquinha do caixão.
Então vamos lá, galerinha, dando continuidade à nossa brincadeira. Então aqui, ó, a questão 5. Essa questão 5 também tradicional, tá? Mas, ó, vamos lá. A quantização de carga elétrica foi observada por tá. Então suponha que uma das suas medidas, a gota, tivesse um peso de 2,4 vezes 10 a menos 13 newtons. Então tá aqui, ó, essa gota, nós sabemos que o peso sempre para baixo, tá? A gravidade puxando sempre para baixo. E uma carga elétrica positiva. Então eu sei que essa minha carga aqui, ó, tá? A minha carga, ela é positiva. E aí o seguinte, gente, e tem o valor de 4,8 vezes 10 a menos 19. Desconsiderando os efeitos do ar existente entre as placas, qual deveria ser a intensidade e o sentido do campo elétrico entre elas para que a gota ficasse em equilíbrio vertical? Então, gente, ó, essa gota de óleo ela está entre duas placas que estão eletricamente carregadas. Tudo bem? Positivas, né? Então, a minha carga é positiva, está no centro, né? Está entre a placa e a placa, a parte de cima e a parte de baixo, elas estão carregadas. Então, a primeira coisa, gente, essa carga, ele me disse que é positiva. O que a gente tem que pensar? Primeiro, ele me disse que está em equilíbrio. Gente, ele já me disse que está em equilíbrio. Se ele me disse que está em equilíbrio, e o peso é uma força, e essa força está puxando, né, essa minha carga para baixo, para que esteja em equilíbrio, eu preciso ter uma força para cima. Gente, quem seria essa força? Força elétrica. É ela que é responsável por fazer com que essa carga continue em equilíbrio. Beleza? Então, eu sei que tem, tá, uma força de módulo igual para cima, e eu sei que essa força eu posso chamar ela aqui de força elétrica. Beleza. Até aí, essa parte inicial suave. Só que é o seguinte, gente. Eu poderia chegar para vocês agora e perguntar. Primeiro, para onde está o campo elétrico? E qual o seu módulo? Aí você para e peraí. Vamos. Você me deu o peso. Disse que tem uma força elétrica que já, né, você já me explicou, eu entendi, que ela aponta para cima para que haja esse equilíbrio. Então, para que haja esse equilíbrio, tem que ter, né, forças em mesma direção, porém em sentidos opostos. Não é? Então tá. Mas e o campo, Wanderson? Calma aí, e o campo? Ele está perguntando do campo. Se você fala de força, você fala... Calma, você vai entender agora. Pensa comigo. Essa carga, ela é o quê? Positiva. Confere? Consegue, né? Ele falou que a carga é positiva. Então, gente, pensa comigo. Se essa carga ela é positiva, se eu disser, por exemplo, que essa placa é negativa, faz sentido? Eu tenho a força-peso apontando para baixo. A força elétrica tá para cima. Mas eu sei que essa carga, ele já me disse no exercício, é positiva. Se essa placa tiver cheia de placas, né, de cargas negativas, o que acontece entre essa carga positiva e a placa se tiver cheia de carga negativa? A atração. Então, essa gota vai subir? Não. Wanderson, matei a charada, entendi o que você falou. É exatamente. Essa placa, ó, tá cheia de carga, ó, positiva. Por quê? Porque positivo e ela é positivo, vai rolar uma repulsão. Então faz sentido a força elétrica ser para lá. O peso para baixo, essa força elétrica para lá, ainda tem mais, tem uma coisa mais bonita. Olha que coisa mais linda aqui que vai acontecer agora. Olha aqui. Essa placa aqui, ó, negativa as cargas dela. E faz sentido. Por quê?
Essa carga aqui ela é positiva. Ela quer atração com a negativa. Vamos, agora faz sentido. Faz mais sentido agora. Gente, campo elétrico ele faz o que mesmo? Nas cargas positivas ele sai ou entra? Fala pra mim, Larissa. Laís, tá sumida, mas voltou. Isso aí, tem que voltar. Positiva, carga positiva, faz o que com o campo? Sai. Olha que lindo, olha o que está acontecendo, olha. Olha o que está acontecendo, olha. Olha isso aqui. Vê se não está fazendo sentido, ó. Positivo, o campo está saindo. Negativo, o campo está entrando. Agora, posso achar ali, ó, tranquilamente a minha força? Posso achar tranquilamente a minha força. Achei a minha força, o que eu faço? Depois eu acho o meu campo. Beleza? Tranquilo? Então vamos calcular essa brincadeira. Vamos calcular. Aí aqui, ó, ele me deu a força, me disse qual é o valor da carga. Ele quer saber, desconsiderando os efeitos, qual deve ser a intensidade e o sentido do campo. Então vamos lá. Intensidade do campo a gente vai descobrir. Calma. Porém, o sentido do campo a gente já tá vendo que é para cima, né? Então, a vida agora vai fazer mais sentido. Olha isso aqui. A minha força tem que ser igual ao meu querido peso. O peso, ele já me disse, o peso é 2,4 vezes 10 a menos 13 newtons. A minha força, ele me fala que a carga é 4,8 vezes 10 a menos 19. Então, ó, K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Suave? Suave? Tranquilo? Na paz? Só que aí, ó, calma. Vamos, ele não falou distância. Calma, eu sabia que você ia perguntar isso. Ele não falou distância, né? Mas aí, ó, vamos, ele não trabalhou distância, eu não vou achar isso aqui. Se eu não achar isso aqui, já era. Calma, cara. Calma, fica tranquilo, olha isso aqui. Olha que lindo, olha que lindo. Qual é a fórmula de força elétrica? K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado, não é isso? Não? E qual é a fórmula de campo? K, Q1 sobre distância ao quadrado. Peraí. É isso? É. Ué, aparece aqui. É. Então eu posso dizer que a minha força nada mais é do que a minha carga vezes o meu campo. Ah, Wanderson, faz sentido, né? Faz sentido. Então isso aqui, ó, como as cargas são iguais, isso é o meu campo, ó. O meu campo vezes a minha carga que ele me deu, que é 4,8 vezes 10 a menos 19, isso é igual a 2,4 vezes 10 a menos 13. Aí, ó, lindamente, eu passo para lá dividindo, ó. 2,4 vezes 10 a menos 13 sobre 4,8 vezes 10 a menos 19. Isso aqui, ó, 1 para 2, ou seja, 0,5 vezes menos 19 passa para cima é 19, 19 menos 13, isso dá 10 a sexta. E aí está campo elétrico, então é Newton por Coulomb. Então vamos averiguar essa brincadeira. Dá 0,5. Ah, ele colocou 5. Tudo bem, sem problema nenhum. Então a gente vai botar aqui 5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Ou seja, Wanderson, placas paralelas. Perfeito, placas paralelas. Carga positiva. Peso apontando para baixo. Se a carga é positiva, essa placa tem que ser positiva para que a força elétrica seja de repulsão e mantenha ela em equilíbrio. E essa tem que ser negativa para que essa força realmente seja para cima, essa força elétrica resultante. E aí eu já aprendi que quando eu tenho carga geradora positiva, o campo elétrico sai, está indo para lá, e quando é negativo, o campo elétrico entra. Ou seja, isso aqui
está acontecendo realmente faz todo o sentido. Não é isso? E aí eu sei que essa força elétrica é igual a esse peso, e aí vem a grande questão, Vandos, força é K vezes a carga 1, carga 2 sobre a distância ao quadrado. Mas quem é o campo? O campo nada mais é do que K, Q1 sobre D. Por quê? Porque nesse caso aqui a gente não está levando em consideração a nossa carga, né, pontual ali, que a gente vai chamar ela de carga. Nós temos carga geradora e nós temos a nossa carga de prova. Nesse caso aqui, ela não vai considerar a nossa carga de prova. Beleza? Então vamos lá partir para o último exercise. Então vamos lá, galerinha. Então vamos lá, galerinha. Para finalizar, eu vou pegar a questão 9, tá? Vou pegar a questão 9, que é uma questão teórica, tá? Que é uma questão corriqueira, costuma cair muito, tá? Costuma cair muito e é algo bem simples, mas que a gente às vezes perde ela por falta de atenção. Obviamente, estou levando em consideração que vocês não vão perder mais de hoje. Então vamos lá. Vou botar na tela aí, ó. Um professor mostra uma situação em que duas esferas metálicas idênticas estão suspensas por fios isolantes, tá? As esferas se aproximam uma da outra, como indicadas na figura. Então, ó, 3 estudantes fizeram o seguinte comentário sobre essa situação. Então acontece o seguinte, ó, gente. Aqui, ó. Esse é o desenho. Tá? Esse é o desenho. Então ele fala o seguinte, ó. Cecília, ela disse o seguinte, ó. Uma esfera tem carga positiva e a outra neutra. Vamos botar as opções aqui. Positiva e a outra neutra. Já vem a Heloísa. A Heloísa fala o seguinte, ó. Uma esfera tem carga negativa e a outra tem carga positiva. Então, negativo e essa positiva. Vamos para a terceira. O Rodrigo fala o seguinte. Rodrigo diz que uma esfera tem carga negativa e a outra está neutra. Tá bom. E aí, seguinte, assinale a alternativa correta. Gente, eu não vou nem olhar as alternativas. Vamos trabalhar isso aqui. Seguinte, gente. Vamos trabalhar com a primeira possibilidade, tá? Na verdade, vamos trabalhar com a segunda, que a segunda é muito mais simples, né? Vamos trabalhar com a segunda. A segunda é a seguinte, positivo e negativo. Então, de acordo com o nosso princípio de eletrostática, nós já vimos que cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Cargas de sinais opostos se atraem. No segundo caso, nós temos uma carga negativa e outra positiva, ou seja, uma com excesso de elétrons e a outra com falta de elétrons. Então, a partir de hoje, vamos tentar esquecer essa ideia de próton, próton. Gente, vamos trabalhar com a parte do elétron. Então, vamos trabalhar com o elétron. Negativo, excesso de elétrons. Positivo, falta de elétrons. Para que a gente vai fazer isso? Para vocês lembrarem que elétron se movimenta. Próton, não. Maracanã. Lembra do Maracanã que eu sempre falo? Então para a gente, tirando essa ideia do próton, mais para frente, possivelmente, a gente vai trabalhar essa parte do próton. Porém, hoje a gente vai trabalhar só com esse deslocamento do elétron. Então não vai existir a situação de prótons, não e não, tá? Vamos trabalhar só com a parte do elétron. Então, esse aqui está com excesso de elétrons, esse está com falta de elétrons. Beleza. Cargas e sinais opostos se atraem, acabou. Essa matou. Então, quem falou isso aqui, tá ok. O grande problema tá aqui, que não é mais problema para vocês. Positivo e neutro, negativo e neutro. Gente, para que vocês entendam melhor essa situação, o que vai acontecer? Nós temos um processo, no princípio da eletricidade, nós temos um processo de eletrização que é a indução. Indução. O que é essa indução? Tá? Eu vou induzir aquela carga, tá? Neutra, eu vou induzir aquela carga neutra a se aproximar de mim. De que forma? Vamos pensar o seguinte, gente. O que é, pra gente entender melhor isso aqui, o que é uma carga neutra? Aí vem na cabeça de vocês, que a partir de hoje não existe mais, ausência de carga. Parou.
Parou. Não. Tem cargas ali. Tem elétrons e tem prótons. Então, toda vez que vier na sua cabeça a ideia de neutro, significa que existe cargas ali dentro, porém, elas são em mesma quantidade. Então, eu tenho, vamos supor, 5 prótons e 5 elétrons. Quando eu faço essa soma de mais 5 e menos 5, por quê? Mais 5 representa o próton positivo, menos 5 representa o elétron, ou seja, mais 5 menos 5, isso dá 0. Porém, tem carga ali dentro, tá? Quando a gente fala que está neutro, significa que ali tem uma quantidade igual de próton e elétrons. Beleza? Então, tirem essa ideia da cabeça que não tem carga, tá? Tem carga, porém elas são de sinais iguais, opostos, por isso o somatório delas vai dar 0, tá? Então vamos lá. E aí vem essa situação que é o processo da indução que eu falei para vocês. Então vamos pensar o seguinte. Eu venho aqui, ó. Isso aqui é um bagulho de vidro. Esqueci o nome agora. Mas está carregado positivamente, ou seja, está com excesso de próton. Está com excesso de próton? Está com excesso de próton. Mas na sua cabeça agora tem que vir o quê? Falta de elétron. Então está com falta de elétrons. Beleza, tem mais próton do que elétrons. E aí vem o seguinte, ó. Eu tenho essa minha bola aqui. Sendo que essa minha bolinha, essa coisa linda, ela tem, ó, vou botar aqui 3 elétrons e tem 3 prótons. E aí, avança. Ah, tem carga não? Tem. Porém, como eu tenho a mesma quantidade de negativo e positivo, elétrons e prótons, a gente vai ter isso aqui neutro. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Vou botar a seguinte situação, ó. Vamos supor que ao invés de estar negativo aqui, estivesse assim, ó. Positivo, positivo, aí aqui eu tenho um negativo, negativo e um positivo. Continua com a mesma quantidade, ó, 3 positivos e 3 negativos. Aí eu venho com essa daqui que está com falta de elétrons. E aí a gente já sabe do nosso princípio da eletrostática, ó, positivo, positivo, ó, continua aqui, ó, positivo. Esse cara aqui a gente vai chamar de indutor. O que esse cara vai induzir nesse cara? Isso aqui, positivo, atrai o negativo. Esses elétrons vão fazer isso aqui, gente, ó. Eles vão tentar chegar o mais próximo dessas cargas positivas. Por quê? A gente sabe que cargas de sinais opostos elas vão se atrair. E olha que interessante. E essas cargas positivas, Wanderson? Essas cargas positivas são os prótons. Positivo com positivo, a gente já sabe que cargas de mesmo sinal, elas vão fazer o quê? Vão se repelir. Então as positivas vão ficar para cá, ó. Ah, entendi, Wanderson. Mas olha que coisa maneira, que coisa legal. Negativo. Isso aqui não tem uma certa distância? E daqui até aqui, até as positivas, não tem uma certa distância? Tá? Essa distância é bem pequena, tá? Bem pequena essa distância. Essa diferença de distância aqui, ó, de negativo e positivo, ela é bem pequena, tá? Ela é bem pequena. Porém, nós já vimos que quanto menor a distância entre eles, maior vai ser a força. Então pensa comigo, mesmo que aqui seja uma distância bem pequena diferença entre elas, mas tem uma diferença. E essa diferença vai gerar uma força, o que vai acarretar que essa força de atração vai ser maior do que essa força de repulsão, fazendo com que essa carga que é neutra se aproxime dessa carga. Interessante, né? Então, a partir de hoje, o que vai ficar na cabeça de vocês? Cargas de sinais contrários, elas vão se atrair. De mesmo sinal, elas vão repelir. E quando tiver uma carregada e a outra neutra, elas também vão se atrair. Então, no caso, a nossa querida, que eu esqueci o nome, a nossa segunda querida, que eu esqueci o nome, e o nosso terceiro querido, eu sei que é querido, eu só esqueci o nome também. Todos eles estão falando a verdade, todos eles têm nexo nas suas afirmações. Beleza? Então, rapaziada, o que eu fiz? Eu selecionei 10 questões, coloquei aí, falei dessas 5 questões,
que ela dá uma boa revisada nessa primeira parte de eletrostática. E aí vocês vão fazer. E aí eu já programei para a próxima aula. A gente vai falar do trabalho, tá? A gente vai falar do trabalho, a gente vai falar de potencial elétrico, a gente vai falar de energia potencial elétrico e a gente vai falar de energia potencial elétrico no campo elétrico uniforme. Nós já vimos aqui hoje uma parte de campo elétrico, nós já vimos essa parte de princípio da eletrostática, força, interação entre essas cargas. E aí, quando chegar lá na frente, que a gente for falar de energia potencial elétrico, vai ficar mais simples. Valeu, rapaziada? Tenham todos um bom dia e Wakanda Forever.